Olá, sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico. A gente todo dia está aqui, né? 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui. Estamos há 3 meses, quase 90 estudos só falando da carta que Paulo escreve aos Filipenses. E isso capítulo 1 e 2 apenas. Tem muita coisa boa para se aprender aqui na carta que Paulo escreve aos Filipenses. E eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. A gente está falando sobre Epafrodito. É esse homem com esse nome, não é? Um nome meio incomum, na verdade, mas que tem lições tão preciosas para nós. E hoje é o último estudo sobre Epafrodito. Epafrodito, um homem que precisou, e aparece pouco aqui na Bíblia, mas ele era um útil companheiro de Paulo. Enfrentou problemas, lutas, era um homem digno de ser honrado, não é? Pela sua vida, pelo seu testemunho. Ele experimentou uma cura milagrosa da parte de Deus. E Epafrodito, ele era um homem que estava disposto a dar a sua vida em favor da igreja. Ele estava pronto a morrer em favor da igreja. E eu lendo isso aqui, eu estava pensando no versículo anterior, né? Por isso que ele era um homem digno de honra, de ser honrado pela igreja, de ser recebido com alegria. O verso 30 do capítulo 2, Paulo diz assim: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, um homem que estava pronto a dar a sua própria vida pela obra de Cristo. A viagem de Epafrodito a Roma, a viagem entre Filipos e a Roma, nós já falamos aqui, era uma viagem de mais de 1000 quilômetros. Era uma viagem muito longa e ele saiu para essa viagem. Lembra bem que nós estamos falando de uma viagem 1000 quilômetros que na época era feita em aproximadamente 6 semanas. Ele sai desse lugar para ir a unir-se a quem? A um homem acusado, preso na iminência de ser condenado à morte. Era um risco sério para ele também. Ele estava indo para encontrar-se com Paulo. Paulo que estava todas essas circunstâncias, qualquer hora podia ser condenado à morte. Mas sabe, Epafrodito se dispõe a enfrentar todas essas dificuldades pela obra de Cristo, em favor da assistência material e espiritual de Paulo lá na prisão. Isso é algo que nós pensamos na disposição dele em dar a sua vida em prol da obra de Cristo. Está ouvindo esse barulho aí? É a chuva, não é? Nós estamos vivendo dias de chuva aqui quando estou gravando esse vídeo. Esse barulho aí é a chuva, o barulho da chuva caindo. Mas vamos seguir daqui. Então, o que nós entendemos e aprendemos sobre Epafrodito? A palavra grega que Paulo usa aqui no versículo 30 para dizer que ele estava disposto a dar a sua própria vida é uma palavra que traz esse sentido de um jogador que aposta tudo em uma jogada de dados. William Barclay, ao falar sobre esse assunto, ele diz que Paulo está dizendo que Epafrodito jogou a própria vida por causa de Jesus Cristo, arriscando-a temerariamente. William Barclay diz: Epafrodito joga a própria vida arriscando ela, né? Arriscando completamente a sua vida. Nos dias da igreja primitiva, a associação de homens e mulheres era chamado dessa palavra grega que Paulo usa aqui, perabolani, que significa os jogadores. Tinham como propósito o objetivo de visitar prisioneiros, visitar enfermos e particularmente aqueles que estavam com uma enfermidade perigosa e uma enfermidade infecciosa. Então essa palavra que Paulo usa, existia esse tipo de pessoas. Pessoas que arriscavam, não é? Eles iam arriscar, visitar, servir essas pessoas que estavam a risco de morte, pessoas que estavam enfermos com doenças perigosas, infecciosas, e a pessoa ia
ela podia pegar aquela enfermidade e morrer, ou seja, ela estava disposta a dar a sua própria vida. Esse fato, ele aconteceu várias vezes na história. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso, sobre essas pessoas, né, que Paulo usa aqui essa palavra parabolane, né, que são esses jogadores. Aconteceu uma situação no ano 252 depois de Cristo. Explodiu a peste em Cartago, onde os pagãos lançavam os corpos dos seus mortos às ruas e fugiam aterrorizados por causa de uma peste que estava assolando aquela nação. E o que muitos fiéis faziam? Muitos cristãos, eles saíam à rua para remover esses corpos para que outros pudessem continuar vivendo. Porque imagina o que acontecia, não é? Esses corpos apodrecendo na rua, se ninguém tinha coragem de ir lá, porque se fosse poderia morrer. Existiam esses que saíam se expondo ao risco de morrer, e a grande maioria também pegava essa peste e morria, mas ele dava a vida para que os outros pudessem viver, os que estavam nas suas casas. Foi mais ou menos o que aconteceu no Covid com muitos médicos, enfermeiros, né, que se expunham para ajudar outros que estavam contaminados e com riscos de morte. Então, é essa expressão que Paulo usa ao falar de Epafrodito aqui. Ele expunha a sua vida, arriscando a sua vida em prol de outros. Que exemplo, não é? Que exemplo de abnegação, de disposição, de amor mesmo. Epafrodito traz essa lição para nós. Paulo apresentou 3 exemplos dessa atitude, não é? De autorrenúncias. Do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá no versículo 5. Ele escreveu, como nós já falamos, sobre a sua própria prontidão de sofrer o martírio, no versículo 17. Menciona o trabalho altruísta de Timóteo em favor da Igreja de Cristo, versículos 18 a 23. E por fim, aqui no estudo de hoje, ele falou sobre Epafrodito, que nós já estamos estudando, na verdade, há alguns dias, não é? Essa missão que foi conferida a ele de ir a Roma, levar uma oferta da igreja e assisti-lo lá na prisão, aqui no versículo 30. Paulo está caminhando para a morte, né? Se aproximando do julgamento. Muitos já haviam abandonado a ele, muitos tinham deixado ele, e ele estava ainda com Timóteo e Epafrodito. E o que Paulo faz? Ao invés de segurar essas pessoas com ele, ele manda esses irmãos, não é? Ele abre mão desses irmãos, ao invés de tê-lo junto nesses momentos, mas ele abre mão em favor de quê? Em favor da igreja, em favor de outros. Paulo, na verdade, era um imitador de Cristo, e Cristo deixou a glória dele para vir a este mundo morrer em nosso lugar. Cristo viveu para os outros, deu a sua vida pelos outros, João 3,16 nos diz isso, e ele nos ensinou a fazer o mesmo, 1 João 3,16. Também como fizeram Paulo, fizeram Timóteo, fizeram Epafrodito e muitos outros que abriram mão das suas vidas em favor de outros, que deixaram tudo para servir a Cristo, para se dedicar à igreja, à obra do Senhor, e fazendo tudo para a glória de Deus. Louvado seja Deus pela vida de muitos homens e mulheres que têm feito isso, e que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, úteis, né, em favor da obra, cada um aonde o Senhor nos chamou, onde o Senhor nos colocou. Deus abençoe sua vida grandemente. Obrigado por me acompanhar, e nós vamos seguindo aqui nos nossos estudos na carta que Paulo escreve aos Filipenses. No próximo vídeo já vamos entrar no capítulo 3. Que Deus abençoe. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, faça um comentário, e até lá, se assim o Senhor nos permitir.